Primeiro Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, e nós estamos encerrando hoje, pode colocar, Daniel, por gentileza, nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens sobre esse tema, conhecendo as armas de Satanás contra a igreja. Nós temos conversado já há algum tempo sobre isso, irmãos, e não obstante nós estarmos encerrando hoje, apresentando aos irmãos duas armas que ele utiliza muito na igreja e também fora da igreja, né? Existem muitas outras, mas nós entendemos pelo Senhor que estas que nós já conhecemos até agora são aquelas que Deus nos orientou para comunicar à igreja. A partir, então, de semana que vem, nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens. Eu estava orando há um tempo atrás, e Deus falou ao meu coração, ele levou para um texto bíblico, Isaías 40, verso 1. O texto diz, consolai o meu povo, diz o Senhor. Então, Deus nos orientou, a partir de semana que vem, então, nós estaremos entrando numa série de mensagens com o tema Palavras de consolo para o povo de Deus. Eu sei que é muito pesado, irmãos, o que nós estamos trabalhando. Como eu tenho dito, a gente não tem nenhum interesse em se especializar em Satanás, né? Não temos nenhum interesse. Mas também nós não podemos virar as costas, nós precisamos conhecer minimamente as estratégias e as armas de Satanás, afinal de contas, sendo inimigo de Deus, ele ataca aquilo que pertence a Deus, ele ataca a igreja e ataca a todos nós. E nós não podemos virar as costas para o inimigo. Nós temos que conhecer algumas das armas que ele utiliza, porque eventualmente, nós podemos estar utilizando essas armas. Ou alguém pode estar utilizando contra nós. Então, nós precisamos conhecê-las para nos defendermos também. Paulo traz, inclusive, uma ilustração muito bonita de um soldado romano, né? Quando ele diz lá que nós precisamos nos vestir da armadura de Deus. Capacete, espada, couraça, né? Nós vivemos numa batalha, irmãos. Nós vivemos numa batalha. Uma das coisas que eu acho mais interessantes na vida de algumas pessoas é que elas reduzem simplesmente os acontecimentos à crença delas, como se crer ou não acreditar significasse existe e não existe. Não? E aí, na verdade, o que ocorre, né? Nós precisamos considerar a seguinte realidade, a seguinte verdade. As coisas existem por si mesmas, ou deixam de existir por si mesmas, não porque eu creio ou deixo de acreditar. Então, acreditar em alguma coisa ou não acreditar não vai mudar o fato. Não vai mudar o fato. Inclusive, por exemplo, com relação à existência de Deus, o salmista diz o seguinte, apenas um bobo, apenas um nécio, fala no coração dele, Deus não existe. Como se de fato Deus não existisse a partir da opinião dele. Então, nós precisamos sim, irmãos, conhecer as armas de Satanás, mas precisamos também trabalhar o conforto, trabalhar o consolo, trabalhar o cuidado de Deus com os nossos corações. Nós vamos conhecer hoje duas armas muito sérias mesmo, que são a inveja e a desobediência. A inveja e a desobediência. Gênesis capítulo 4, verso 1 ao 7. Pastor Roberto. Capítulo 4, 1 ao 7, assim mesmo sentado, irmãos, podem ficar sentados, tá bom? Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse, alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas, e o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta,
mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Segunda Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Eu, Paulo, peço-vos pela mansidão e bondade de Cristo, eu que quando presente entre vós sou temeroso, mas quando ausente corajoso para convosco. Eu vos suplico que quando estiver presente não seja obrigado a usar de coragem com firmeza, que espero mostrar a alguns que consideram que nos conduzimos por padrões humanos. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Estaremos prontos para punir toda desobediência quando alcançardes plena obediência. Vamos orar. Ó Deus de toda bondade, graça e consolação, nós bendizemos o Seu nome por esse momento especial que o Senhor separou para nós. Nós já celebramos ao Senhor, já cantamos, já colocamos diante do Senhor algumas questões, já reconhecemos a Sua presença em nosso meio. Por isso, pedimos que agora o Senhor fale aos nossos corações de uma forma muito especial, nos edificando, nos confortando, nos consolando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Conhecendo as armas de Satanás contra a igreja, hoje nós conheceremos duas armas muito perigosas: a inveja e a desobediência. Para isso, nós estamos trabalhando duas histórias muito bonitas e muito significativas no texto bíblico. A primeira história que nós estamos trabalhando é a história de Caim e de Abel, muito conhecida da gente, bastante conhecida da gente. Nós temos aqui no relato bíblico os dois primeiros filhos de Adão e de Eva, após a desobediência, após o pecado ter entrado no mundo, após a expulsão de Adão e de Eva do jardim no paraíso. Eles tiveram que tocar a vida deles, tiveram que continuar a sua existência, né? E naturalmente eles tiveram filhos. E os filhos exerciam funções bem diferentes. Um era agricultor e o outro era pastor de ovelhas. Obviamente a gente está falando de um período, irmãos, onde esta família, num primeiro momento constituída de 4 pessoas, tinha acesso direto a Deus. Vocês lembram que a narrativa do Gênesis, né, da criação, nos informa que todos os dias, Deus vinha, na viração da tarde, conversar com Adão e com Eva. É um privilégio absolutamente maravilhoso, fantástico, né? Eu daria qualquer coisa para que isso acontecesse comigo também, não? Da mesma forma, a gente entende que, como a gente está no início da história da humanidade, Deus não abandonou o homem, mesmo o homem tendo pecado. Vocês percebem, por exemplo, que Deus vai falar com Caim, Deus conversa com Caim. Então, parece-me que era uma coisa muito comum. Acho que era uma coisa muito comum naquele período, não? Deus e aquela família estarem juntos todos os dias, conversando, trocando ideia, recebendo orientações, mas também a gente tem aqui uma informação muito preciosa. Esses 2 jovens,
eles tinham a mínima noção do que significava cultuar a Deus. A mínima noção do que significava prestar sacrifícios a Deus. Eles tinham a mínima noção do que significava essa função religiosa de estar indo até Deus com alguma coisa para oferecer a Deus. E o texto fala para a gente que Caim leva, algumas plantações, alguns legumes, e Abel leva, então, alguns animais. Num texto bem antigo mesmo, chamado Talmud, a informação que nós temos é que a oferta de Caim não era uma oferta boa. Não era uma oferta boa. Ele pegou o pior de todos lá, dos legumes, e levou para Deus. Não era. O Talmud, o texto de Gênesis não explica bem isso. Mas o Talmud, que é um texto hebraico, um texto antigo, deixa bem claro isso para a gente. Caim não levou uma oferta boa. Abel, pelo contrário, escolhia lá as melhores ovelhinhas e levava. E pode parecer muito estranho a gente ter a ideia de que Deus se agrada da oferta de um e não se agrada da oferta de outro. Mas tem uma relação muito significativa, muito profunda com o coração, com a intenção, com a ideia do que fazer para agradar a Deus, para cultuar a Deus. Em função de Deus ter aceito a oferta de Abel e não ter aceito a oferta de Caim, porque o coração de Caim não é um coração inclinado, honesto e sinceramente para a adoração, era apenas um cumprimento de tarefa diária. Chegou a hora, vamos lá cultuar a Deus, vamos lá. Não? Deus, então, se recusa a aceitar aquilo que não é do coração, irmãos, aquilo que não é da alma, aquilo que não é da paixão, não é do amor. É muito interessante que ao longo da Bíblia toda, você vai ver, em vários momentos, o povo de Deus tentando construir uma forma específica, até mesmo arquitetônica, para cultuar a Deus. E Deus, não é por aí, não é assim que eu quero, não é dessa maneira, vocês não vão me agradar, construindo templos, fazendo oblações, sacrifícios. Há um momento, inclusive, que Deus chama o povo dele e diz o seguinte: vocês não entenderam absolutamente nada. Todos os dias vocês fazem sacrifícios para mim, matam dezenas, às vezes centenas de boi, de ovelhas. Cultuam, dançam. Mas quem pediu isso para vocês? Quem pediu isso para vocês? Eu pedi que vocês sejam sinceros, sejam honestos, sejam bondosos, cuidem dos órfãos, cuidem das viúvas, tenham uma boa distribuição de renda. Isso é culto, é isso que eu quero, que vocês se cuidem, que vocês se amem, que vocês se protejam, que não haja falta de absolutamente nada. Eu não pedi para vocês substituir o coração pela oferta. Eu não pedi para vocês substituir o amor pelo compromisso litúrgico. Isso está chegando diante de mim de uma forma muito estranha. O cheiro não está bom. Então para com isso e vai cuidar. Todos nós conhecemos a história da divisão do reino. Depois da morte de Salomão, o reino se divide. Há conflitos familiares e uma série de outras questões, o reino se divide. E a gente tem reino do norte, reino do sul. 10 tribos, 2 tribos. 10 tribos reino do norte, 2 tribos reino do sul. E as coisas vão caminhando, até que chega um momento em que cativeiro. Vocês não estão bem, vocês estão fazendo tudo errado. O reino do norte vai para a Síria, o reino do sul vai para a Babilônia. 2 tribos para a Babilônia e as outras 10 para a Síria. E aí, irmãos, quando você começa a ler lá Juízes, Reis, Crônicas, você aprende uma coisa muito interessante. Das 12 tribos que foram dispersas, das 10 que foram para a Síria e 2 que foram para a Babilônia, só as que foram para a Babilônia voltaram. As outras 10 se dispersaram, vão dar origem ao que nós conhecemos lá no Evangelho como os samaritanos. Lembra da mulher samaritana? Não, os judeus não se comunicam com os samaritanos e tal. E a pergunta que a gente faz é: por que vão 12 e voltam 2? Por que vão 12 e voltam 2?
para construir a cidade, construir os muros, construir os templos, não? E reatar a relação com Deus. Quando você vai olhar o pecado dessas tribos, você aprende uma coisa muito interessante. O pecado do Reino do Sul, o pecado das duas tribos que foram para a Babilônia, era um pecado de idolatria. Idolatria. Era um pecado relacionado a culto, a religião. O pecado do Reino do Norte, das 10 tribos, era um pecado social. Mau governo, escravidão, injustiça social, abandono das viúvas, abandono dos órfãos, maltratos, fome, má distribuição de renda, o não cuidado da saúde do povo, pecados sociais. Deus consegue resolver bem a questão do pecado da idolatria, porque o pecado da idolatria é um pecado que evidencia que a gente não entendeu bem o que significa adorar a Deus, e aí Deus entra no circuito para nos orientar. Mas se tem uma coisa que Deus não gosta, é pecado social. Deus não gosta. Deus não gosta. É só você ler o que Tiago chama de religião pura e verdadeira para com Deus o Pai. Visitar as viúvas, cuidar dos órfãos. Então, irmãos, aquilo que não é do coração, aquilo que não é da alma, aquilo que não é da paixão, não é bem visto diante de Deus. Não é aceito diante de Deus. Porque, irmãos, para que Deus quer um cordeiro cortado no meio e queimado? Ele vai colocar isso aonde? Vai guardar em qual armário? Em qual gaveta? Não há absolutamente nada que nós demos para Deus que Ele tenha necessidade. A única coisa que se nos aponta é que o que de fato importa para Deus é a inclinação do coração, é a paixão, é o amor, é o carinho por Ele que se manifesta na relação com as pessoas. Com as pessoas. O texto bíblico fala isso, João fala isso na sua epístola. Como eu posso, eu não me lembro agora se é João ou Tiago, mas eu me lembro do texto, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão a quem vejo? Não é impossível, isso não existe. Isso não existe. Toda manifestação de carinho e de amor a Deus passa pelo carinho e amor ao semelhante. É a prova mais cabal, mais evidente de que nós amamos a Deus, amar o nosso semelhante. O que importa para Deus é a inclinação do coração. E aí nós conhecemos bem a história. Caim mata o seu irmão. Mata o seu irmão. Eu não vou entrar no detalhamento, os irmãos conhecem muito bem. A pergunta que a gente faz é, por que Caim faz isso? Por que Caim faz isso? Ele também falava com Deus. Deus falava com ele. Por quê? O que leva Caim, um homem que ouvia a voz de Deus, que andava com Deus, no cotidiano, onde ele estava, Deus estava ali, Abel, Adão, Eva, Deus era um Deus presente na família. O que leva esse homem, esse jovem, a matar o seu irmão? Inveja. 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 Ele foi aceito e eu não fui aceito. A oferta dele é melhor do que a minha. O culto dele é melhor do que o meu. Inveja. Inveja. Terrível, né? E essa é uma arma terrível que Satanás tem colocado contra a igreja e às vezes no meio da igreja. Eu queria falar para você 3 coisas sobre a inveja. Muito importantes. 3 coisas muito importantes sobre a inveja enquanto arma de Satanás contra a igreja. E eu queria que você examinasse o seu coração nessa hora, inclusive você que está conosco através da internet. Primeira coisa que eu queria te falar é um conceito simples, objetivo, que eu peguei ontem, quando estava estudando para a mensagem, de um homem que nem cristão é.
é um ateu. Mas eu achei tão interessante, tão importante, eu até passei o vídeo, né, para os irmãos que estão liderando algumas atividades na igreja. Um historiador contemporâneo chamado Leandro Carnal. Leandro Carnal. Ele diz o seguinte: a inveja é sempre tristeza pela alegria do outro. A inveja é sempre tristeza pela alegria do meu semelhante. A inveja existe quando eu não consigo me alegrar com a alegria do meu semelhante. Ser feliz com a felicidade do semelhante é um dos maiores desafios para a natureza humana. Como Satanás conhece os limites da natureza humana, que lamentavelmente foram construídos pelo pecado, né? Ele induz a tristeza pela alegria do sucesso do meu semelhante. A alegria, a inveja, é a tristeza pela alegria do meu semelhante. É quando o outro está feliz, está realizado, está satisfeito, e eu não consigo me alegrar com isso. Lembra? Alegrai-vos com os que se alegram. Remédio bíblico, né? Bula bíblica contra a inveja. Alegrai-vos com os que se alegram. Porque a inveja é não se alegrar, é ficar triste pela alegria do próximo. Segunda coisa, a inveja dirige todo o nosso olhar para o que o outro tem, para o que o outro faz, para o que o outro é, nos cegando em relação a nós mesmos. E, infelizmente, esse sentimento pode atingir um grau de intensidade que leva a consequências imprevisíveis. Caim mata Abel. A inveja começa com o olho, quando a gente olha para o outro. Porque quando você olha para o outro, você vê o que está acontecendo. Você vê a alegria dele, você vê a satisfação dele, você vê o contentamento dele, você vê o sucesso dele. A inveja é um direcionamento dos olhos. Começa com o olhar. O olhar é alguma coisa que pode nos levar ao perigo. Lembra de Eva? Olhando ela para a fruta, deu no que deu, né? Deu no que deu. Terceira coisa, a inveja é sempre dirigida a alguém muito próximo da gente. Veja, Caim era irmão de Abel. Porque fica fácil estabelecer comparações. A inveja não me permite ver as minhas limitações, por isso a necessidade de se culpar o outro pelo fracasso. Ninguém tem inveja de Pedro Álvares Cabral por ter descoberto o Brasil. Ninguém tem inveja de Napoleão Bonaparte. A inveja só é possível se a gente estiver próximo do objeto invejável. Por quê? Porque quando eu estou próximo, eu posso fazer comparações. E, meus queridos, cuidado com isso. Comparação é um elemento extremamente perigoso nas nossas relações. Muito perigoso. Muito perigoso. Porque a comparação vai partir do princípio de que alguém é melhor ou pior do que eu. Juízo de valor. Isso é muito perigoso. Então, a inveja só é possível quando a gente está próximo do objeto invejável. Fora disso, não tem a menor possibilidade de haver inveja. Cuidado com isso. Cuidado com o que você está olhando. Cuidado com as comparações. Cuidado com a tristeza do coração. Cuidado com a sua relação com o seu irmão, porque ele pode estar exercendo uma atividade mais efetiva do que a sua, mais efetiva do que a sua. Isso é muito comum, irmãos. A igreja é um ambiente muito propício a isso. Às vezes a gente, né, no final do ano, faz aqui a eleição, né? As pessoas assumem responsabilidades
E aí, no andar da carruagem, a coisa meio que, né, vai ficando, né, meio barro, meio tijolo e tal, né? E aí entra alguém, começa a fazer um trabalho melhor do que a gente, começa a despontar numa atividade, a gente já começa a criar problema, a gente já começa a trazer conceitos de que Deus não quer, Deus não... A gente se cobre, se protege atrás da fé, da crença, de ideias a respeito da vontade de Deus, e aí daqui a pouco a gente ataca o coração da pessoa e a pessoa também fica triste. Inveja. Inveja. Alguém sempre será melhor do que você. Alguém sempre será pior do que você. Isso é perfeitamente natural. Perfeitamente natural. Isso é normal. Nós não sabemos tudo, não conhecemos tudo, não podemos tudo. O que nós precisamos fazer, irmãos, é combater a inveja, porque é uma arma satânica no meio da igreja. É uma arma satânica no meio da igreja contra o povo de Deus. E onde há inveja, não há evolução espiritual. Não há crescimento, nem qualitativo, nem quantitativo. Não há. Cuide do coração, cuide da mente, cuide dos olhos, cuide das emoções. Aprenda a se alegrar com a alegria do próximo. Aprenda a não fazer comparações, porque se você começar, não vai parar nunca, porque alguém vai ser sempre melhor ou pior do que você. Não use você mesmo, a máxima de um sofista chamado Protágoras, né? Como o ideal da humanidade. O homem não é, irmãos, não é, não é a representação de tudo o que é bom. Apenas Deus. Apenas Deus é o bem supremo e é para Ele que nós devemos olhar. Então, cuidado, cuida do coração, cuida da mente, cuida da língua, cuida dos olhos, porque o diabo trabalha nos sentidos. Ele trabalha nos sentidos. Atendendo uma pessoa que não é membro da igreja, nem evangélica é, eu lembrei aqui agora, por isso eu posso falar. Ela disse o seguinte: as pessoas não gostam de mim. Falei, por que você pensa dessa forma? Porque as pessoas não falam comigo, eu não consigo me relacionar bem com elas, eu desconfio delas, é uma situação muito difícil, e eu concluí que elas não gostam de mim. E aí continuei a conversa, e aí cheguei num caminho que eu queria chegar, e ela sofre de depressão. Depressão muito séria, muito séria. E aí eu virei para ela e falei o seguinte: presta atenção no que eu vou te dizer. Uma das funções da depressão não é apenas jogar você para baixo, é inverter a sua forma de entender o relacionamento das pessoas. Ela muda a sua forma de compreender as relações. A pessoa está te amando, está cuidando de você, está se preocupando com você, a depressão muda isso, e você começa a olhar para a pessoa e achar que ela não gosta de você, que ela não está cuidando de você, que ela está querendo saber da sua vida, porque a depressão faz isso. Ela muda a forma de você entender o cuidado do outro. Então não é que as pessoas não gostem de você, elas gostam de você. É você que não está entendendo isso. A depressão não está deixando você entender isso. Então você tem que cuidar da depressão para poder entender corretamente o que está acontecendo. Porque as pessoas te amam, as pessoas gostam de você. Gostam tanto que você está aqui porque a sua família indicou você para conversar comigo. A gente só se preocupa com aquilo que é importante para a gente, senão você não estaria aqui. Mas não consegue perceber isso, porque ela muda a forma de entender os relacionamentos. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado, olhe para a sua vida, olhe, porque você pode estar usando uma arma de Satanás, ou Satanás pode estar entregando essa arma na mão de uma outra pessoa contra você. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Segunda arma está lá no Coríntios, que a gente acabou de ler. 2 Coríntios, capítulo 10. Desobediência. Desobediência.
Deixe-me situar vocês com relação a esse texto de Paulo, essa carta de Paulo, essa carta específica de Paulo. Quando Paulo escreve a primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está tratando de assuntos doutrinários muito importantes. Inclusive, um assunto muito sério, que é o assunto da ressurreição do corpo. Capítulo 15. Chega em casa e dá uma lida no capítulo 15 do 1 Coríntios. Nós estamos falando de uma cidade que era um centro religioso e cultural. De uma cidade cheia de filósofos, poetas, religiões, escolas filosóficas. Então, Paulo fala à igreja na primeira carta a respeito de muitas coisas que tinham relação direta com a crença da igreja. Por exemplo, existia um grupo de pessoas lá em Corinto que haviam dito que a ressurreição já havia acontecido porque era espiritual, não havia ressurreição do corpo. Paulo tem que entrar no circuito e dizer, não, esse povo está enganado, não dá ouvido para eles. A ressurreição do corpo é um fato, a ressurreição espiritual é historinha, uma escola filosófica chamada gnosticismo, que não nos compete agora entrar em detalhamento, basta apenas os irmãos saber que era uma escola que combatia a fé da igreja. Quando Paulo escreve a sua segunda carta, que é essa que nós temos aqui, Paulo agora não está preocupado em doutrinar a igreja. Paulo está agora escrevendo essa carta para defender o seu apostolado. Por quê? Porque em função de tudo que estava acontecendo na cidade de Corinto, na igreja de Corinto, havia um grupo de pessoas lá que não aceitavam o apostolado de Paulo. Diziam que Paulo, por carta, falava uma coisa, mas quando estava presente falava outra. Paulo era um homem de dúbia palavra. Paulo não tinha autoridade espiritual porque ele não fazia parte do colegiado dos 12. Ele não caminhou com Jesus. Ele entrou a reboque lá na frente, né? Indo para Damasco, onde teve a experiência dele. E depois se tornou um dos líderes da igreja, um grande missionário. Mas, para algumas pessoas de Corinto, Paulo não era apóstolo. Então, a palavra dele não tinha valor nenhum. Isso criou um problema sério na igreja, uma celeuma na igreja, uma dificuldade na igreja. Uma promoção de desobediência. Algumas pessoas não estavam querendo ouvir a palavra de Paulo. E aí Paulo escreve essa segunda carta com uma série de informações, de argumentos, meio que uma apologia ao seu apostolado, defendendo a sua autoridade apostolar. Defendendo a sua autoridade apostolar, e a gente tem aqui um resumo no capítulo 10, dessa porção que nós lemos. Mas é importante, irmãos, que vocês leiam toda a carta, é muito importante, é muito interessante. Porque era uma igreja com um grupo de pessoas pautada na desobediência. E aqui é uma questão curiosa. Tanto lá no Gênesis, na história de Caim e Abel, quanto nesse contexto de Paulo, a inveja e a desobediência, ela se dá em função da compreensão particular que Caim tinha e que essa igreja tinha, essa igreja não, um grupo de irmãos dessa igreja tinha, do que significava a vontade de Deus. A briga toda, a confusão toda, os sentimentos todos, os comportamentos todos giram em torno daquilo que eles tentavam entender, ou pelo menos intentavam, né, entender o que era a vontade de Deus. Queria falar 3 coisas também para você, bem objetivas sobre a desobediência. Primeira coisa, a desobediência é uma forma de afrontamento e resistência a partir do sentimento de arrogância e de autossuficiência, direcionada a valores importantes da sociedade humana, entre as quais a igreja, né, faz parte. A igreja é uma sociedade humana, ok? E, inclusive, a igreja é a única instituição humana que detém valores absolutos. Os valores existem para que possamos viver bem as nossas relações. A desobediência, meu querido, ela se alimenta do conflito entre os valores e a necessidade de não respeitá-los.
Satanás é especialista em construir situações de conflitos e de desobediência. Trocando em miúdos, o que a gente está querendo dizer para os irmãos? A desobediência é um afrontamento aos valores de Deus. A desobediência é um enfrentamento aos valores de Deus instituídos na igreja. Isso acontece em função da arrogância ou da autossuficiência. O que a gente mais tem dentro da igreja, irmãos. Isso não é uma exclusividade nossa, tá? O que a gente mais tem dentro da igreja são pessoas que arrogam a capacidade de saber exatamente aquilo que Deus quer. E porque sabem, não obedecem à sua liderança, não reconhecem a autoridade daqueles que Deus constituiu. Não reconhecem. E isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. Segunda coisa. Na Igreja de Cristo, a desobediência tem origem na dimensão espiritual, com o objetivo de construir o desequilíbrio afetivo, né? E instituir o desrespeito às autoridades constituídas por Deus para a edificação da igreja. O diabo é inteligente. O diabo é inteligente. Quando ele quer mexer na sua afetividade, no seu amor, ele toca na sua crença. Ele toca na sua crença. Porque nós vivemos e nos movemos em função daquilo que acreditamos. Nós construímos afetividade em função das nossas crenças. Por isso, a gente escuta muito na igreja uma coisa muito interessante, né? A igreja tem muitas panelinhas. O que são panelinhas? São grupos de afinidade. São pessoas que pensam e sentem e acreditam na mesma coisa. Se eu não penso, não sinto, não creio da mesma forma que aquele grupo, eu faço outro grupo, porque naquele eu não consigo entrar. Panelinha é isso, é grupo de afetividade, de gente que acredita na mesma coisa, da mesma forma. E se você não crê, você não entra. Para entrar tem que acreditar, tem que aceitar. Isso não vai acabar, irmãos, tá? Isso não vai acabar. Nem tenta orar por isso, que isso não vai acabar. É melhor você seguir o conselho de um pastor amigo meu. O pastor meu falou uma coisa muito legal uma vez. Falou, eu não tenho nenhum problema com panela, desde que a tampa fique aberta. Porque aí sai gente, entra gente a hora que quer. Se você fechar a tampa, não tem como entrar. Deixa a tampa aberta. Aí pode entrar gente, sair gente, e a gente vai caminhando. Porque, irmãos, grupos de afinidade existem em qualquer lugar, na igreja, no trabalho, na escola, na associação de moradores, na família. Então o diabo, ele é inteligente. Ele é inteligente, porque ele sabe que se mexer na sua crença, ele vai construir em você um conceito de que você só pode amar aquele que acredita da mesma forma que você, que pensa como você, que é seu amigo. Por isso a Bíblia nos desafia a amar o inimigo, porque o inimigo não pensa como eu penso, não gosta das mesmas coisas que eu gosto, não fala o que eu quero ouvir. A Bíblia me desafia a amar aquele que é totalmente contrário a mim. Que é um desafio monstruoso. Então presta atenção. Ele sabe que a melhor forma de acabar com o amor na igreja, a afetividade, o carinho, é instaurar a desobediência. Porque a desobediência gera o conflito e o conflito gera a separação. E a separação é motivada pela ausência de amor. Porque, irmãos, um dos atributos mais bonitos do amor é o desejo de estar junto do objeto amado. Se a gente ama, a gente quer estar perto. Faz bem, quer olhar, quer contemplar a beleza, quer ficar admirando. Quantos aqui, irmãos? Todos nós, né? Todos nós, é uma experiência muito bonita. Já passei por isso também. Início de namoro, está apaixonado, a gente só quer ficar olhando para a pessoa. Só olhando, faz um bem olhar para a pessoa amada. Que coisa gostosa. Aí, o amor gera coragens que normalmente a pessoa nunca teria.
Vai para casa do namorado, do namorado, não, da namorada, né? Meia-noite, 1 hora da manhã, o pai já está quase que metendo o cinto nos dois. Sai a pessoa, não quer saber se tem bandido na rua, se vão assaltar ele, se ele vai sofrer um acidente. Não tem ninguém na rua, só tem ele indo embora para casa. Mas ele vai feliz, porque ele veio da casa da namorada, porque ele ama. Ele ama. O amor cria coragens que normalmente a gente não teria em outro momento. Isso é amor. Mas ele sabe que se ele instaurar desobediência, acabou. Acabou a afetividade, acabou o relacionamento. Então, irmãos, a desobediência na igreja tem uma dimensão espiritual. Porque nós nos amamos, porque o amor de Cristo está derramado em nossos corações. E ele é inteligente. Terceira e última coisa. O desobediente precisa ser disciplinado. Não tenha dúvida nenhuma disso. E a desobediência pode ser destruída com armas espirituais. Eu acho belíssimo o versículo 6, quando Paulo diz: estaremos prontos para punir toda desobediência. Toda desobediência. O desobediente precisa ser disciplinado e a desobediência pode ser destruída com armas espirituais: oração, fé, leitura bíblica, amor, construção de relacionamentos. Trazer o conhecimento correto de Deus e o respeito à vontade dele é um caminho poderoso para destruir a desobediência. Mas eu não sou desobediente, não? Tem certeza? A gente pode avaliar isso? Pode botar na mesa seu comportamento, sua atitude, sua forma de pensar, sua forma de falar, a maneira como você está se relacionando com as pessoas. Pode, a gente pode fazer isso. Pode colocar na mesa, estender a toalha e colocar tudo na mesa, a sua vida e a minha vida na mesa. Talvez a gente tenha uma surpresa. Talvez a gente esteja sendo desobediente achando que está obedecendo. Porque a gente está defendendo uma coisa que não precisa de defesa. A igreja não precisa de defesa. Deus não precisa de defesa. A doutrina bíblica não precisa de defesa. A Bíblia não precisa de defesa. Quem precisa somos nós. E quem nos defende é Ele. Nós precisamos de defesa, sim. Porque as armas de Satanás estão aí, irmãos. E ele investe mesmo. Ele não tem pena de ninguém. Ele não tem pena de ninguém. Eu ontem, só para concluir a minha palavra, eu ontem assisti um filme, eu acho que foi na Netflix, não me lembro muito bem. De uma policial, voltou para a cidade natal dela, e ela começou a enfrentar os fantasmas dela. Qual era o fantasma dela? O ódio que a mãe tinha por ela. A mãe a odiava mortalmente. Gostava das outras irmãs, das outras filhas, mas não gostava dela. Chegou ao ponto de espancá-la até a morte. Mas ela não morreu. E aí tiveram que tirar a menina da casa. E vendo o filme, um filme muito centrado, né, nas questões emocionais, enfim, né, num instrumento que a gente chama de borderline, eu comecei a pensar, isso acontece de verdade. Mães que odeiam seus filhos, filhos que odeiam seus pais, espancamento. Todos os dias a gente ouve isso, irmãos. Todos os dias. Maldade, perversidade, crueldade. Parece que, sabe, isso virou um banquete. O mal virou um banquete para além da instituição da igreja. Então a igreja, irmãos, precisa olhar com muito carinho para as pessoas. Porque a igreja tem competência para avaliar, dizer, ó, o que está acontecendo é isso, ó. É inveja, é desobediência, é ciúme, é maldade, é perversidade, e isso tem origem no pecado. Nós conhecemos o início, o meio e o fim, e temos a solução para esse povo. Mas para isso a gente precisa cuidar de nós. Ninguém vai cuidar do outro se não tiver se cuidando, não tiver condições de se cuidar.
conhecendo as armas de Satanás contra a igreja, as últimas armas que eu estou compartilhando com os irmãos são a inveja e a desobediência a partir do texto bíblico, a partir da experiência de Caim e Abel e de Paulo. Cuidado. Olhe para a sua vida, para o seu coração, para o seu comportamento, para a sua palavra. O que você está querendo? Cuidado. Não, usar uma expressão muito comum, né? Não dá mole para o diabo. Não dá mole para o diabo. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Se tem uma pessoa extremamente fiel aos seus propósitos, é o diabo. Ele mata, ele rouba, ele destrói mesmo. Não dá mole para o diabo. Não dá. Amém? Deus abençoe os irmãos. A partir de semana que vem, então, a gente vai estar trabalhando palavras de consolo para o povo de Deus. Grupo de louvor vai fazer uma apresentação, estaremos orando após e iniciando o período da escola bíblica dominical.